O envelope estava sobre a mesa de jantar quando Renata acordou. Não havia nome escrito na frente. Apenas o selo vermelho de um escritório de advocacia que ela não conhecia e uma linha impressa na parte de baixo que ela leu 3 vezes antes de entender. Referente ao patrimônio do senhor Eduardo Cavalcante Meireles. Ela ficou parada por um longo momento, com um envelope entre os dedos. A cozinha ainda cheirando ao café que havia preparado para ele antes de sair para a fisioterapia. O café esfriava, o envelope não. Renata Souza tinha 32 anos. Não tinha formação universitária, não tinha carro no nome, não tinha poupança acumulada. O que ela tinha era uma habilidade rara de transformar ingredientes simples em algo que fazia pessoas fecharem os olhos ao primeiro garfo. Tinha mãos calejadas de anos em cozinhas alheias. E tinha uma filha de 8 anos chamada Isabela, que dormia no quarto do fundo com um urso de pelúcia sem um dos olhos. E tinha um marido que, até 3 dias antes, ela acreditava conhecer completamente. Ela pousou o envelope, serviu o café, sentou à mesa e começou a entender que a vida que pensava ter construído em cima de areia era, na verdade, construída em cima de um segredo. Se você ainda não conhece esse canal, faz um favor para você mesmo. Clica em inscrever agora. Toda semana tem uma história nova que vai te fazer questionar o que você acha que sabe sobre as pessoas que você ama. Agora volta com a gente, porque essa história está só começando. Eduardo Cavalcante Meireles nasceu no bairro do Brás, filho de um torneiro mecânico e de uma mulher que costurava roupas por encomenda na sala de casa. Ele cresceu ouvindo o barulho da máquina de costura como trilha sonora do sono e aprendeu desde cedo que o mundo não devia nada a ninguém e que esperar por bondade alheia era o caminho mais rápido para a decepção. Aos 14 anos, Eduardo carregava caixas num depósito de peças eletrônicas no Bom Retiro. Aos 18, vendia materiais de construção de porta em porta com uma pasta surrada debaixo do braço. Aos 23, tinha aberto sua primeira distribuidora com um sócio que, 2 anos depois, tentaria levá-lo à falência com um contrato falsificado. Eduardo descobriu a tempo, rescindiu o contrato, ficou com metade da operação e nunca mais abriu um negócio com sócio. Essa era uma das suas regras. Ele tinha várias. Nunca dependa de ninguém. Nunca mostre fraqueza. E nunca deixe que o outro saiba o que você tem. Porque o que você tem é o que o outro quer tomar. Aos 41 anos, Eduardo Cavalcante Meireles valia mais de 280 milhões de reais. Tinha participações em construtoras, uma rede de clínicas odontológicas em expansão pelo interior paulista e um apartamento no Morumbi que ocupava o 17º andar de um edifício com vista para a cidade inteira. Era o tipo de homem que entrava numa sala e as conversas baixavam de volume sem que ninguém entendesse por quê. Nunca tinha sido casado, não por falta de interesse, mas porque toda mulher que havia se aproximado dele nos últimos 20 anos sabia de alguma forma quem ele era. E esse conhecimento mudava as pessoas. Tornava os sorrisos calculados, as palavras ensaiadas, os gestos medidos. Eduardo reconhecia isso com a precisão de quem aprendeu a ler intenções antes de aprender a ler palavras. O que ele não sabia, o que ele nunca havia previsto, era que o destino às vezes funciona como um roteirista irônico que adora derrubar os personagens mais bem defendidos. O acidente aconteceu numa quinta-feira de junho, às 11 da manhã, na Marginal Pinheiros. Eduardo dirigia o próprio carro, algo que raramente fazia, mas havia dispensado o motorista naquele dia por razões que nem ele mesmo saberia explicar depois. Um caminhão carregado de chapas de aço perdeu o controle no trecho da ponte e Eduardo não teve tempo sequer de pressionar o freio. A colisão foi lateral, violenta, e girou o carro sobre si mesmo antes de jogá-lo contra a mureta de proteção. Quando os socorristas chegaram, Eduardo estava consciente, mas já sentia que alguma coisa no lado direito do corpo estava errada, de um jeito que não era simplesmente dor. Era ausência. O laudo médico, emitido 3 dias depois no Hospital das Clínicas, era cuidadoso na linguagem e implacável no conteúdo. Fratura exposta do fêmur direito, lesão grave no nervo ciático, comprometimento motor provável na perna direita, prazo de recuperação indeterminado,
Possibilidade de mobilidade plena, incerta. Eduardo leu o laudo sozinho, no quarto particular que havia pedido para o seu assistente providenciar. Dobrou o papel, olhou pela janela. A cidade continuava lá, indiferente, com seus ônibus e seus semáforos e seus milhões de pessoas que não sabiam e não precisavam saber. Ele não chorou. Nunca havia chorado por nada. Não ia começar agora. Mas havia uma coisa que ele, e pela primeira vez na vida adulta, não conseguia resolver sozinho. Ia precisar de alguém para cuidar dele em casa durante a recuperação. Seu assistente contratou uma empresa de serviços domésticos especializados. A empresa enviou 3 currículos. Eduardo escolheu o mais simples, sem saber que essa escolha mudaria tudo o que ele pensava sobre si mesmo. Renata Souza chegou na primeira segunda-feira com uma bolsa de lona no ombro, um avental dobrado dentro e a filha Isabela do lado, porque a escola havia suspendido as aulas por reforma e ela não tinha com quem deixar a menina. O assistente de Eduardo, um rapaz chamado Fábio, abriu a porta e ficou olhando para a criança como se ela fosse um elemento não previsto em nenhuma planilha. Ela não pode ficar, disse Fábio antes mesmo de um bom dia. Renata não piscou. Eu entendo, mas eu precisei vir. Se o senhor quiser, posso ir embora e o serviço fica para amanhã. Ela disse isso sem arrogância e sem súplica. Era uma afirmação simples, da mulher que já havia aprendido que a dignidade não precisa de volume para existir. Fábio foi consultar Eduardo. Voltou 2 minutos depois com uma expressão que Renata ainda não sabia interpretar. Pode entrar. Eduardo estava na cadeira de rodas quando ela o viu pela primeira vez. O apartamento era imenso, com pé direito alto, janelas do chão ao teto e uma vista de São Paulo que parecia pintada. Mas o homem na cadeira não estava olhando para a vista. Estava olhando para ela com a frieza de quem avalia uma situação, não uma pessoa. A criança fica quieta? Perguntou ele sem preâmbulo. Depende do que ela achar interessante, disse Renata. Se tiver algo para fazer, e ela some. Tem uma biblioteca no corredor, livros de arte, arquitetura, fotografia. Ela pode olhar os que tiver figura. Isabela, que havia ficado parada ao lado da mãe com uma seriedade de adulto em miniatura, deu um passo à frente. Eu sei ler, disse, com uma objetividade quase ofensiva. Algo passou pelo rosto de Eduardo. Não chegou a ser um sorriso, mas foi na direção de um. Renata começou a trabalhar. Ela era boa no que fazia, e ser bom em algo, quando você o faz com genuinidade, é impossível de esconder. Nos primeiros dias, ela organizou a cozinha com uma lógica que ninguém havia pensado antes. Abriu as janelas do quarto de Eduardo, que nunca eram abertas porque ele havia dito ao assistente que não era necessário. Ele preparou um caldo de frango com ervas e legumes que cheirou por todo o corredor, até o quarto onde Eduardo fazia os exercícios de fisioterapia. Ele não comentou sobre a comida no primeiro dia. No segundo, pediu que ela deixasse um pouco mais de salsinha. No terceiro, ela percebeu que ele havia ficado com o prato vazio. E que isso, vindo de um homem que comia por obrigação e não por prazer, era uma forma de elogio que ele provavelmente não saberia dar de outro jeito. Os dias foram passando com a precisão de uma rotina que foi se ajustando naturalmente, sem que nenhum dos dois percebesse. Renata chegava às 8, Isabela às vezes vinha junto, às vezes ficava na casa da vizinha. Eduardo tinha sessões de fisioterapia 3 vezes por semana. E nos outros dias, aí ficava no apartamento com uma expressão de homem que não sabe o que fazer com o próprio tempo quando não pode trabalhar. Foi Isabela quem quebrou a primeira barreira. Ela estava na biblioteca, um dia de chuva de agosto, folheando um livro enorme de fotografia urbana, quando Eduardo passou pelo corredor na cadeira. A menina levantou a cabeça e disse, sem nenhuma cerimônia: "Você já foi no Japão?" Eduardo parou. "Fui. Esse livro tem foto de lá, as ruas de noite. Parece outra coisa." "É outra coisa", disse ele. "Tudo é mais silencioso do que você imagina." Isabela processou isso com a seriedade de quem considera uma informação nova. "Silêncio é diferente de vazio?" Eduardo ficou um momento sem responder. Então disse devagar: "Sim, é muito diferente." A menina voltou ao livro. Eduardo ficou parado no corredor por mais alguns segundos antes de entrar na biblioteca também. Ninguém chamou, ninguém explicou. Ele simplesmente foi. Renata viu aquilo da cozinha,
pela fresta da porta entreaberta e sentiu algo apertar levemente no peito. A sensação de que havia algo naquele homem que precisava de luz, mas que havia esquecido como se pede. Ela não disse nada. Continuou cortando o alho, mas guardou aquilo. Outubro chegou com aquele calor úmido que São Paulo reserva para a virada da primavera. O tipo de calor que faz a cidade inteira parecer mais impaciente do que o normal. Eduardo havia começado a usar muletas com uma disciplina quase militar. O fisioterapeuta dizia que a evolução estava além do esperado. Eduardo dizia que havia feito o necessário. E era verdade. Ele havia trabalhado os exercícios com a mesma intensidade que havia construído cada negócio da vida, como se fracassar não fosse uma opção contemplada. Mas havia algo diferente naqueles meses, que ele não conseguia nomear com precisão. A casa havia mudado, não fisicamente. O apartamento era o mesmo, com seus móveis italianos e sua arte contemporânea nas paredes. Mas havia cheiro de comida nos corredores agora. Havia um par de tênis rosa na entrada às vezes. Havia música baixa saindo da cozinha quando Renata trabalhava. Não rádio, ela cantarolava. E era uma coisa tão natural, tão sem performance, que Eduardo havia parado de achar incômodo, antes mesmo de perceber que havia achado. Certa tarde ele estava trabalhando no computador, quando Renata entrou com um café e disse: "Tire sem cerimônia. O senhor está com a postura errada. O médico não falou que a coluna precisa de atenção enquanto a perna recupera?" Eduardo olhou para ela. "Quem te contou o que o médico falou?" "Eu ouvi na consulta da semana passada. Eu estava na sala quando o fisioterapeuta passou as orientações." Ele ficou olhando para ela por um momento. "Você presta atenção em coisa que não é com você. Tudo que acontece na minha frente é comigo", disse ela simplesmente. Deixou o café e foi embora. Eduardo ficou olhando para a xícara. Então ajustou a postura na cadeira. Ele nunca contou isso para ninguém. Mas aquele foi o momento em que algo mudou de lugar dentro dele. Não dramaticamente, não com fanfarra, com a sutileza de um parafuso que finalmente encontra a rosca certa depois de muito tempo tentando. Nos meses seguintes, Eduardo e Renata desenvolveram uma linguagem própria, não de amantes, ainda, mas de duas pessoas que haviam se reconhecido sem ter vocabulário para isso. Ele começou a deixar o notebook na cozinha às vezes, enquanto ela cozinhava, e eles conversavam sobre coisas que não tinham nada a ver com a recuperação. A expansão das clínicas para Ribeirão Preto, a dificuldade de Isabela com matemática, um documentário sobre o deserto do Atacama, que Eduardo havia assistido 3 vezes porque não conseguia entender por que algo tão árido lhe parecia tão familiar. "Porque você conhece o deserto", disse Renata uma noite, sem levantar os olhos da panela. "Não o de areia, o outro." Eduardo não perguntou o que ela quis dizer. Sabia. Foi em novembro que ele segurou a mão dela pela primeira vez. Ele havia escorregado na entrada do banheiro. Um momento de descuido que o envergonhou mais do que a dor. E ela havia chegado rápido, sem alarde, e colocado o ombro para ele se apoiar. E ele havia pegado a mão dela, e não soltado imediatamente. Renata não disse nada. Apenas esperou até ele se firmar. Mas havia algo na pressão daqueles dedos. Algo que nenhum dos dois soube resolver com palavras naquele momento. A história entre eles começou como começam as histórias verdadeiras. Sem anúncio, sem cerimônia, com a velocidade lenta das coisas que chegaram para ficar. Nos meses que se seguiram, Eduardo tentou, à sua maneira torpe e sincera, aprender a estar perto de alguém. Renata tentou, à sua maneira prática e direta, não esperar que ele soubesse o que nunca havia aprendido. Havia atritos. Ele era difícil, fechado, acostumado a resolver problemas com dinheiro e ordens. Ela era direta ao ponto de ser incômoda e não recuava de uma opinião só porque ele franzisse o senho. Mas havia algo que nenhum dos dois conseguia fingir que não existia. Em março do ano seguinte, quando Eduardo caminhou sem muletas pela primeira vez desde o acidente, devagar, com cuidado, mas sem apoio, ele atravessou o apartamento inteiro e parou diante de Renata, que estava na cozinha com as costas para ele. "Eu precisava que você visse", disse ele. Ela virou. Olhou para ele de pé, sem apoio, ligeiramente instável, mas ereto. Não disse nada por um momento. Então disse: "Eu vi." Ele pediu para ela casar com ele 6 meses depois.
Não foi um pedido elaborado. Foi numa tarde de domingo, com Isabela dormindo no sofá depois do almoço e São Paulo caindo em chuva lá fora. Pirier lhe disse: "Eu quero que vocês duas fiquem." E Renata entendeu que para um homem como Eduardo Cavalcante Meireles, essa era a declaração de amor mais extravagante que ele era capaz de fazer. Ela disse sim. Eles se casaram em junho, numa cerimônia pequena, numa fazenda nos arredores de Atibaia que Eduardo havia comprado anos antes e nunca havia usado porque não havia ninguém para usar com ele. Isabela usou um vestido cor de limão e perdeu um dos sapatos durante a dança. E Eduardo a levantou no colo sem que ninguém precisasse pedir. Renata não sabia da fortuna. Isso é importante que fique claro. Não como detalhe, mas como centro de tudo o que viria depois. Eduardo havia pedido ao seu advogado, desde o início, que mantivesse o sigilo absoluto sobre o patrimônio. O apartamento era luxuoso. Sim, mas Renata havia passado a vida trabalhando em casas de gente rica e havia aprendido que apartamento não é sinônimo de saldo em conta. Ela sabia que Eduardo tinha dinheiro. Não sabia a escala. Não sabia o número. E Eduardo, por razões que ele entendia melhor do que conseguia explicar, havia preferido que ficasse assim. Pelo menos até que ele tivesse certeza do que havia entre eles. E quando ele teve certeza, quando ele viu Renata cuidar do apartamento, com o mesmo cuidado com que cuidava de uma casa alugada simples, quando a viu recusar um cartão que ele havia tentado lhe dar no terceiro mês de trabalho, quando a viu acordar às 6 da manhã para preparar uma sopa com o que havia na despensa sem reclamar de nada, ele soube. Mas a família de Eduardo não sabia de nada disso. E esse era o problema. E a família de Eduardo Cavalcante Meireles era pequena em número e grande em apetite. Havia Sueli, sua irmã mais velha, uma mulher de 56 anos que havia se casado com um médico de Campinas 30 anos antes e havia passado as 3 décadas seguintes gastando o dinheiro do marido com uma eficiência notável enquanto cultivava a convicção de que merecia mais do que tinha. Havia Renato, sobrinho de Eduardo, filho de Sueli, 34 anos, que havia tentado 3 negócios fracassados e vivia da generosidade discreta do tio sem nunca agradecê-la de forma direta. E havia Germano, cunhado, o médico, um homem que havia aprendido a calcular o que Eduardo valia antes de aprender o nome da doença, que havia tornando-o famoso na cardiologia. Nenhum deles havia aparecido durante os 8 meses de recuperação de Eduardo. E Sueli havia ligado 2 vezes. Conversas de 15 minutos, nas quais ela havia perguntado sobre a saúde dele e falado sobre a própria vida por 14 minutos e 50 segundos. Mas quando o casamento foi anunciado, quando a informação chegou ao grupo familiar pelo Fábio, que havia cometido a imprudência de mencionar ao motorista que havia sido dispensado, que havia comentado com a ex-namorada que conhecia a prima de Renato de Sueli, tudo mudou. Sueli ligou no mesmo dia. Desta vez, a conversa durou 1 hora. "Eduardo, mas quem é essa mulher? Você a conhece há quanto tempo? Ela é de onde?" "Da Muca", disse Eduardo seco. "Da Muca", repetiu Sueli, como se o bairro explicasse tudo o que ela precisava saber. "E ela trabalhava para você. Ela cuidou de mim enquanto eu me recuperava. Eu sei o que ela fez." Uma pausa calculada. "É exatamente isso que me preocupa, meu amor." Eduardo desligou o telefone. Mas Sueli não era o tipo de mulher que aceita uma ligação encerrada como resposta final. Ela organizou uma visita para o mês seguinte. Ela, Germano e Renato, apresentando a ideia como um desejo de conhecer a mulher que conquistou o coração do Eduardo, com um tom que tornava as palavras soarem como uma operação de inteligência disfarçada de carinho. Renata os recebeu. Serviu um almoço que Eduardo havia pedido que fosse simples, mas que ela havia feito com uma generosidade que era constitutiva dela, não calculada. Lombo assado, polenta cremosa, salada de rúcula com parmesão, que a sobremesa de maracujá que havia ficado por 3 horas na geladeira. Sueli comeu com apetite e elogiou com veneno. "Ai, você cozinha muito bem. Faz sentido, né? Você trabalhou tantos anos nisso." Uma pausa mínima. "Mas agora você não precisa mais trabalhar, né? Porque o Eduardo cuida de você." Renata pousou o garfo com cuidado. "Eu continuo trabalhando. Tenho encomendas toda semana.
Você ainda faz marmita? Sueli sorriu com todos os dentes. Que fofo, que independente. Germano passou o almoço inteiro conversando com Eduardo sobre investimentos, numa voz baixa e intensa que Renata conseguia captar em fragmentos da outra ponta da mesa. Renato passou o almoço inteiro olhando para o apartamento. Para os quadros, para a adega embutida, para a vista, com os olhos de quem faz inventário. Eduardo sabia o que estava acontecendo. E havia visto aquele olhar a vida toda. Depois que foram embora, ele ficou na varanda por um longo tempo. Renata veio se sentar ao lado dele, sem perguntar nada, com 2 copos de limonada. Eles vão voltar, disse ela depois de um tempo. Eu sei. Vão trazer argumento melhor. Eu sei isso também. Ela olhou para a cidade. Você quer que eu suma do caminho quando eles vierem? Ele virou o rosto para ela com uma expressão que Renata havia aprendido a ler nos meses juntos. Era raiva, mas não dela. Era a raiva de quem foi subestimado a vida toda e ainda assim é surpreendido quando acontece de novo. Se você sumir do caminho, disse ele, eles venceram, e eu nunca deixei isso acontecer. Renata tomou um gole da limonada. Então não deixa. O que veio nos meses seguintes não foi uma confrontação aberta. A família de Eduardo era sofisticada o suficiente para saber que confrontação direta não funciona com homens como ele, que ele reage com frieza cirúrgica e fecha portas sem deixar fresta. O que eles fizeram foi mais sutil, mais insidioso e exatamente por isso mais perigoso. Sueli começou a ligar para Eduardo com uma frequência que havia triplicado desde o casamento. As ligações eram sempre sobre assuntos laterais. A saúde de Germano, uma questão de herança de um bem da família que havia ficado em disputa anos antes. As dificuldades financeiras de Renato com o novo projeto. Mas em cada conversa, de forma quase imperceptível, havia uma linha sobre Renata. Não insultos diretos, apenas dúvidas. Você sabe que ela mandou currículo para 3 agências de serviço doméstico depois que você se recuperou, né? E eu vi num grupo de WhatsApp de senhoras aqui de Campinas que usam o mesmo serviço. Acho que ela ficou preocupada em ficar sem emprego. Faz sentido, coitada. Tem gente dizendo que ela sabia que você tinha dinheiro antes do que aparentou. Não estou dizendo que é verdade, Eduardo. Só acho que você merece saber o que falam. Pergunta para ela se ela conhece o advogado Salatiel. Só pergunta. Não precisa explicar por quê. Era uma campanha de erosão. Não de destruição imediata. De desgaste lento, calculado, plantado nas fissuras que toda relação tem quando está ainda se construindo. E Renata começou a sentir. Não porque Eduardo contasse as conversas. Ele não contava. Mas havia algo que mudava levemente nele depois de certas ligações. Uma distância pequena. Uma pergunta feita de forma casual que soava ensaiada. E uma noite em que ele ficou olhando para o teto por tempo demais antes de dormir. Ela não disse nada por semanas. Observou, esperou. Foi numa noite de novembro, quando Isabela havia dormido mais cedo, e eles estavam na varanda com o silêncio da cidade lá embaixo, que Renata finalmente falou. Eles te falaram alguma coisa sobre mim, disse, sem tom de acusação, uma constatação. Eduardo não respondeu imediatamente. Isso já era uma resposta. Não precisa contar o que foi, ela continuou. Mas preciso que você me diga uma coisa. Você tem alguma dúvida sobre mim? Ele olhou para ela. A cidade estava acesa atrás do rosto dela, e havia algo naquela imagem. A mulher simples, direta, com um avental ainda no ombro porque havia saído da cozinha rápido demais, que Eduardo sentiu como um soco suave no centro do peito. Não, disse ele. Oh, certeza? Eu disse não. Renata assentiu. Então o problema não é meu. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse devagar. Eles estão sugerindo que você sabia da minha situação financeira antes do que aparentou. Renata recebeu isso com uma calma que só é possível quando você não tem nada a esconder e também não tem mais energia para performar inocência que não deveria precisar provar. Eu sabia que você era rico, disse ela. Não sabia quanto. Ainda não sei, aliás. Mas o apartamento falava por si. Eu não precisei pesquisar. E ficou mesmo assim. Fiquei porque você precisava de alguém que cuidasse de você. Depois fiquei porque gostei de você. Essas são as 2 únicas razões e você pode investigar o quanto quiser. Vai chegar no mesmo resultado.
Eduardo ficou olhando para ela por um longo tempo. "Esse eles vão continuar", disse ele. "Eu sei. Vou ter que tomar uma decisão sobre isso." "Sim", disse Renata. "Vai." O envelope que Renata encontrou sobre a mesa naquela manhã de dezembro havia sido deixado por Eduardo antes de sair para a fisioterapia. Não havia bilhete, apenas o envelope. Ela o abriu com os dedos levemente trêmulos. Não de medo, mas da ansiedade de quem sabe que o que está prestes a ver vai mudar alguma coisa. Dentro havia um documento de 8 páginas. Era um relatório preparado pelo escritório de advocacia de Eduardo. Detalhado, meticuloso, com datas e valores e transcrições. Era uma investigação sobre a própria família dele. Renata começou a ler devagar. E o que ela encontrou não era exatamente uma surpresa. Era a confirmação de algo que ela havia sentido com a precisão de quem cresceu aprendendo a ler as pessoas antes de ler as palavras. Renato havia contratado 3 meses antes um investigador particular para levantar informações sobre Renata. O investigador havia buscado registros de emprego, declarações de renda, histórico de endereços, antecedentes, contatos profissionais. Havia tentado encontrar algo, uma dívida, uma inconsistência, uma mentira, e não havia encontrado nada, absolutamente nada. Sueli, por sua vez, havia consultado um advogado especialista em direito de família sobre as possibilidades de contestação de bens em caso de divórcio. Especificamente sobre patrimônio constituído antes do casamento, a pedido de Germano, que havia assinado o contrato de honorários. Mas havia uma terceira coisa no relatório, a que Renata não esperava. O advogado havia incluído, como adendo, um trecho de conversa recuperado por meio de fontes que o documento não detalhava. Uma conversa entre Sueli e Renato, em que discutiam a possibilidade de usar Isabela, a filha de Renata. A estratégia havia sido cogitada, não executada, mas cogitada, de aproximar Renato de Isabela para, por meio da criança, criar uma narrativa de que Renata havia instruído a filha a seduzir a simpatia de Eduardo de forma deliberada. Era uma ideia grotesca, mal elaborada, do tipo que só faz sentido quando o desespero se disfarça de inteligência. Mas havia sido cogitada e escrita, e o advogado de Eduardo havia encontrado. Renata precisou parar de ler. Ela se levantou da mesa, foi até a janela e ficou olhando para a rua lá embaixo por um tempo que ela não soube medir. Havia um entregador de bicicleta passando, uma mulher com um cachorro pequeno, um ônibus parando no ponto. A vida comum, a vida de sempre. Ela respirou fundo, voltou para a mesa, terminou de ler. No final do documento, havia uma carta manuscrita de Eduardo. Apenas 12 linhas, mas ela as leu 3 vezes. Renata, mandei fazer essa investigação não para investigar você. Mandei para ter o que você merece ter, a verdade sobre o que está sendo feito contra nós. Você tem o direito de saber antes de eu tomar qualquer decisão. Não vou fazer nada sem a sua palavra. Se quiser que eu afaste a família completamente, afasto. Se quiser que eu resolva de outra forma, diz como. Se quiser ir embora depois de tudo isso, e eu entendo. E garanto que você e a Isabela vão sair daqui com segurança, com o apartamento que fica no seu nome, porque você merece isso de qualquer jeito. Só não vou mentir dizendo que é o que eu quero. O que eu quero é que você fique. Eduardo. Renata dobrou a carta, colocou de volta no envelope. Então foi para a cozinha, lavou o rosto na pia, secou com o pano de prato que estava no gancho e começou a preparar o almoço. Quando Eduardo chegou da fisioterapia naquela tarde, o apartamento cheirava a frango assado e ervas frescas. A mesa estava posta. Isabela estava na biblioteca com um livro de astronomia que havia ganhado de Eduardo no aniversário. Renata estava na cozinha, de costas para a porta. Ele parou na entrada da cozinha por um momento, sem dizer nada. Ela não virou. Você leu, disse ele. Não era pergunta. E li. E? Ela desligou o fogo. Virou. O rosto dela era o rosto de sempre. Sem drama, sem lágrimas, com a solidez de quem já havia processado o que precisava processar antes de ele entrar pela porta. Tem uma coisa que preciso te contar, disse ela, antes de você me dizer o que vai fazer sobre sua família. Eduardo cruzou os braços. Fala,
Renata tirou o avental lentamente, dobrou, pousou na bancada. Quando eu apareci aqui pela primeira vez, com Isabela, e o Fábio disse que ela não podia ficar, eu quase fui embora. Sabe por que não fui? Ele não respondeu. Porque eu ouvi você do corredor dizendo para o Fábio que deixasse a criança entrar. Você não sabia que eu ouvi. Você acha que eu entrei porque o Fábio voltou com a autorização. Mas eu entrei porque te ouvi decidir deixar minha filha entrar sem nem me conhecer. Só porque ela estava com a mãe e a mãe precisava trabalhar. Eduardo ficou olhando para ela. Eu poderia ter ido para qualquer um dos outros clientes que a agência tinha na lista, continuou Renata. O salário era o mesmo, o horário era compatível. Eu escolhi ficar aqui, não pelo dinheiro, porque em 30 segundos de corredor, você mostrou mais consideração pela minha filha do que pessoas que me conhecem há anos. Ela fez uma pausa. Eu sabia que você tinha dinheiro. Eu não sabia o quanto. Mas mesmo se eu soubesse o número exato, não teria mudado nada. Porque o que me fez ficar não foi o que você tem. Foi o que você é quando acha que ninguém está olhando. O silêncio entre eles durou mais tempo do que qualquer conversa que haviam tido antes. Eduardo descruzou os braços. Caminhou até ela, sem muleta, sem apoio, e parou a meio metro de distância. Ele não era um homem de discursos. Nunca havia sido. Então você fica, disse ele. Fico, disse ela. E minha família? Renata pegou o avental de volta. Colocou no ombro. A decisão é sua, mas eu não quero que você afaste ninguém por mim. Quero que você afaste se for o que você acha certo fazer. Porque se for por mim, eles sempre vão poder dizer que eu separei você deles. E eles vão usar isso para sempre. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Havia algo naquele silêncio que Renata reconhecia. Era o silêncio de um homem que está tomando uma decisão real, não ensaiando uma. Você é mais inteligente do que eu, disse ele. Não sou mais inteligente, disse ela. Só tive que aprender a pensar antes de agir porque nunca tive dinheiro para consertar os erros depois. Ele ficou olhando para ela com uma expressão que demorava a ser decifrada, mas que Isabela, que havia aparecido na porta da cozinha, com o livro de astronomia debaixo do braço, decodificou com a precisão das crianças que sabem mais do que fingem saber. O almoço tá pronto? Perguntou a menina. Tá, disse Renata. Então para de ficar se olhando e vamos comer. Eduardo deu uma gargalhada. Curta, genuína, do tipo que escapava dele raramente e que, quando escapava, mudava completamente o aspecto do rosto. Renata sorriu. E os três foram sentar à mesa. Na semana seguinte, Eduardo reuniu Sueli, Germano e Renato num almoço no apartamento. Não havia advogado presente. Havia apenas a família. E Renata, que havia pedido que ficasse, não como testemunha, mas como parte. Eduardo colocou sobre a mesa uma cópia do relatório. Não disse nada enquanto cada um lia. Sueli ficou branca. Germano ficou com a expressão de médico que acabou de receber um diagnóstico que não esperava para si mesmo. Renato tentou dizer alguma coisa e Eduardo o interrompeu com um único gesto. Vocês não vão perder nada que eu havia destinado a vocês antes de me casar, disse Eduardo quando o silêncio ficou denso o suficiente. Renato, o aporte que você recebe todo semestre continua por mais 2 anos. Depois você vai precisar se virar. Mas isso eu já havia decidido antes disso tudo. Germano, a participação nas clínicas de Campinas que discutimos vai ser transferida conforme o planejado. Porque um acordo de negócios é um acordo de negócios e não mistura com isso aqui. Ele fez uma pausa. E o que não vai continuar é isso. Ele apontou para o relatório. Qualquer contato com o investigador sobre minha esposa, qualquer conversa sobre a Isabela com qualquer finalidade que não seja de afeto genuíno, qualquer tentativa de me convencer de que o que eu tenho dentro de casa não é real. Se isso acontecer de novo, uma vez, os acordos acabam. Não como punição, como consequência. Sueli tentou falar. Eduardo continuou. Eu sei que vocês acharam que estavam me protegendo. Talvez até acreditem nisso. Mas eu precisei de 8 meses para entender que a única coisa que eu nunca soube aceitar na vida foi que alguém podia se importar comigo sem querer algo em troca. Eu passei 40 anos construindo muros para me proteger de algo que nunca chegou. Uma pausa. O que chegou foi ela.
E ficou mesmo quando eu estava no fundo. Renata estava sentada do outro lado da mesa. Não disse nada durante toda a reunião. Não precisou. Sueli saiu sem se despedir. Germano apertou a mão de Eduardo antes de ir, com a expressão de homem que perdeu uma aposta que nem deveria ter feito. Renato ficou para trás alguns segundos, olhando para o apartamento de uma forma diferente da última vez. Não como inventário, mas como alguma coisa a qual ele havia perdido o acesso por uma decisão que ele mesmo havia tomado. Eu me arrependo, disse Renato por fim, em voz baixa. Eu sei, disse Eduardo. Isso não muda nada hoje, mas eu vou lembrar. 6 meses depois, Eduardo anunciou uma mudança que nenhum dos sócios ou diretores havia previsto. Uma parcela significativa dos lucros das clínicas odontológicas seria destinada anualmente a um programa de capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica na cidade de São Paulo. O programa teria sede num espaço alugado na Muca. A coordenação seria de Renata. Não foi um gesto simbólico. Foi uma decisão de negócio, estruturada com conselho consultivo, com metas e relatórios anuais. Porque Eduardo Cavalcante Meireles não sabia fazer outra coisa que não fosse levar a sério o que decidia fazer. Renata coordenava o programa 3 dias por semana. Nos outros 2, ainda cozinhava. Não por necessidade financeira, mas porque era o que ela gostava. E porque, como ela havia explicado a Eduardo numa tarde de domingo, se com a voz da mulher que conhece a si mesma, largar o que você ama porque não precisa mais dinheiro, é uma forma de arrogância que ela não tinha intenção de aprender. Isabela completou 11 anos numa festa pequena na fazenda de Atibaia. Eduardo havia aprendido a montar e desmontava armadilhas imaginárias com a menina na tarde toda, enquanto Renata preparava o bolo. Não havia câmera capturando isso. Não havia ninguém assistindo. Era apenas aquilo, uma família, que havia se formado de um jeito que nenhum dos dois havia planejado, sobre um alicerce que nenhum dos dois havia escolhido. A incapacidade de um homem de caminhar por conta própria e a disposição de uma mulher de aparecer de qualquer jeito, com a bolsa de lona no ombro e a filha do lado. Há coisas que o dinheiro compra, e há coisas que o dinheiro não pode comprar. Não importa o número na conta. Eduardo Cavalcante Meireles havia passado 40 anos acreditando que sabia distinguir uma coisa da outra. Levou um acidente, uma cadeira de rodas, uma marmita de frango com ervas e uma criança de 8 anos com um livro de astronomia debaixo do braço para entender que havia confundido tudo. E que essa confusão, dolorosa, humilhante, necessária, havia sido o preço da única coisa que a sua planilha nunca havia conseguido calcular. Ser amado por quem você é quando está no chão. Tem gente que passa a vida inteira construindo paredes tão altas que quando finalmente alguém consegue atravessá-las, já não sabe mais como receber quem chegou. Eduardo quase foi essa pessoa. Por pouco. O que salvou não foi a riqueza, não foi a recuperação física. Foi uma mulher que não chegou impressionada. E não chegou querendo nada. E que, quando o veneno da família tentou contaminar o que havia entre eles, respondeu não com defesa, mas com verdade. Isso é mais raro do que parece, e vale mais do que qualquer número numa conta bancária. Se essa história te tocou de alguma forma, se você reconheceu alguém que conhece, ou uma parte de você mesmo, deixa o seu like aqui. Não custa nada e ajuda muito esse canal a continuar existindo para quem precisa dessas histórias. E nos conta nos comentários. O que você sentiu com essa história? Você conhece alguém como Eduardo? Alguém que construiu tanto por fora que esqueceu de se abrir por dentro? Escreve aqui embaixo. A gente lê tudo. Até a próxima história.